Boa tarde, eu sou o Mark, da Vero Solutions. Queria agradecer a participação de todos em mais uma oficina realizada no Emprega. O Emprega foi lançado no final de outubro e tem como propósito impulsionar a empregabilidade de universitários recém-formados. Vale destacar que a gente ainda está no comecinho, é uma fase de aquecimento e vamos ter muitas novidades em 2024. Diversos eventos, estandes virtuais das empresas parceiras, muitas vagas e conteúdos diversos para desenvolvimento profissional. Fiquem de olho nos nossos e-mails, acompanhem a Vera nas mídias sociais, vocês ficarão por dentro de todas as novidades. Gostaria de apresentar e agradecer nosso convidado especial, Rodolfo Araújo, especialista em negociação, professor convidado da FGV e autor do livro Negociação 360. Rodolfo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco no Emprega para falar dessa habilidade tão importante na nossa carreira e, por que não dizer, para as nossas vidas. Bem-vindo, palavra é sua. Legal, Mark, obrigado pelo convite. Obrigado você, Mark, obrigado o Emprega, a Vero também, Vero Solution. E obrigado você que veio hoje aqui para conferir o que eu trouxe para vocês. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu preparei para hoje, para a gente ter uma base aqui. A gente vai falar, como o Mark adiantou, a gente vai falar sobre negociação, né? Eu tenho o Negociação 360, que é o meu livro e tal, que ele mencionou aí, mas ele comentou também que negociação é uma habilidade, é alguma coisa que a gente usa na nossa vida o tempo inteiro, que a gente está negociando o tempo inteiro, a gente sempre está tentando trocar alguma coisa com outras pessoas, e mesmo assim, mesmo com toda essa importância, as pessoas investem muito pouco em entender melhor o que é negociação, em saber um pouco mais sobre negociação, em saber o que está fazendo de verdade, em saber o que pode melhorar, onde que pode melhorar, né? Eu costumo conversar com muitas pessoas no meu dia a dia, com gente de empresa de todos os níveis, de alto escalão, de média gerência, e eu pergunto para as pessoas, eu tenho essa curiosidade, eu pergunto para as pessoas o que você gostaria de melhorar na sua vida profissional, que tipo de habilidade você gostaria de melhorar. Aí uns falam que queriam ter uma melhor capacidade analítica, queria melhorar o inglês, falar um pouco melhor inglês, se comunicar melhor, ser menos tímido, menos introspectivo, mas raramente alguém fala sobre negociação. Ah, eu queria melhorar em negociação. A impressão que eu tenho é que todo mundo acha que sabe negociar muito bem, que é um ninja da negociação, né? Então, raramente eu vejo uma pessoa dizer que, olha, eu queria negociar melhor. E aí, quando eu pergunto para as pessoas, mas por que você acha que você negocia bem? O que te faz achar que você negocia bem, né? E a pessoa não sabe me dizer. A pessoa não consegue me dizer por que que... Ah, porque eu fecho ótimos negócios. Tá, mas só isso não basta para dizer. É a mesma coisa que eu dizer que eu corro 100 metros, eu sou ótimo para correr 100 metros rasos, porque eu consigo completar uma corrida de 100 metros rasos. Não tem nada a ver. Eu tenho que ver o tempo que eu fiz, o que eu consegui, o que eu avancei, né? Como é que eu melhorei, como é que eu melhoro, como é que eu estou medindo se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal. Né? As pessoas têm essa medida de eu fecho bons negócios, eu fecho bons acordos. Mas será que isso é suficiente para a gente entender o que de fato é negociar bem? Então, a primeira reflexão que eu convido vocês para fazer é essa: o que é negociar bem? E, principalmente, como é que você sabe que você negocia bem? Né? Então, eu costumo dividir uma negociação em 4 fases típicas, tá? Você pode ver por aí as pessoas dividindo em mais de 4 fases, ou em 5, em 6, em 3. Pode ver uma ordem diferente, nomes diferentes. Não importa. O que importa é a gente entender como é que é a mecânica de uma negociação, como é que é a anatomia de uma negociação, não é? Tipicamente, dentro dessas 4 fases, a gente tem o começo do planejamento, que é onde a gente entende o que está acontecendo, o que você está negociando, o que de fato você está negociando. É muito comum você entrar numa negociação achando que é sobre alguma coisa e, na verdade, é sobre uma outra coisa completamente diferente. Então, planejamento
é quando a gente pensa o que está sendo negociado, o que eu quero conseguir nessa negociação e o que eu quero oferecer em troca nessa negociação. Então, o planejamento tem a ver com isso. E na minha experiência de professor, de treinador, de consultor em negociação, essa é a fase que as pessoas mais negligenciam, ou seja, aquelas menos dedicam tempo quando dedicam tempo, né? Na maioria das vezes, as pessoas já partem para a negociação, para fazer uma oferta, para pedir alguma coisa, para dizer quanto quer pagar, para perguntar o preço. As pessoas não se planejam, elas pulam essa fase, se esquecem de tentar entender o que de verdade elas estão fazendo ali. Então, o planejamento, que é uma fase que as pessoas ignoram completamente, eu acho que, isso é minha opinião, tá, Rodolfo? Minha opinião pessoal, na minha visão, 60%, 70% da negociação se resolve no planejamento. Se você fez um bom planejamento, se você planeja bem sua negociação, 60%, 70% do teu problema está resolvido ali. O resto é pura formalidade na maioria das vezes e correr para o abraço, tá? Então, planejamento, e a gente vai ver um pouquinho sobre planejamento, eu vou falar quais são essas 4 fases e a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas, né? É claro que é muito mais complexo do que a gente vai ver aqui, né? Mas o que eu espero com o final do dia de hoje, no final dessa palestra de hoje, é que você que está me assistindo aí perceba que existe um mundo de coisas e que dá para ir avançando e que dá para ir melhorando em negociação, sabendo onde buscar, sabendo o que procurar, sabendo o que está fazendo de verdade, sabendo onde você pode evoluir. Então, eu espero que ao final do dia de hoje, ao final dessa 1h30 que a gente vai estar juntos aqui, você pense, puxa, acho que dá para melhorar o que eu faço hoje, dá para entender melhor o que eu faço hoje. Acho que é uma coisa que vale a pena, acho que vai me ajudar na minha vida. Acho que vai me ajudar a conseguir meu primeiro emprego. Acho que vai me ajudar a conseguir ir bem naquela entrevista que eu vou ter na semana que vem, daqui a 2 semanas. Porque negociação tem muito a ver com comunicação. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Então, primeira fase de uma negociação, planejamento. Você tem que saber o que está sendo negociado. Você tem que saber o que você quer, saber o que o outro quer. E nem sempre a gente sabe. A gente acha que sabe, mas muitas vezes a gente vai para uma negociação e quando está no meio dela, percebe que está completamente no escuro. Depois do planejamento, a gente tem a fase da sondagem, que é quando você começa a interagir com o outro lado para perguntar, para colher informação, para entender de verdade o que a pessoa do lado de lá está querendo. Então é nessa fase que a gente faz as perguntas. Mas não é nessa fase que a gente pensa nas perguntas, é no planejamento. Porque é no planejamento que você se dá conta quais informações você não tem e você vai precisar. Então, na sua fase de planejamento, você entende que informações você precisa, que informações você não tem e que tipo de pergunta você pode fazer para conseguir essa informação. Então, a segunda fase é a fase da sondagem. É quando você vai atrás das informações que você ainda não tem e que vão ser importantes para a sua negociação. Depois vem a fase da barganha, que é quando a gente começa a negociação propriamente dita, quando a gente começa aquilo que a maioria das pessoas entende por negociação, que é quando você fala o seu preço, o outro fala também o seu preço, a sua quantidade, as suas condições gerais da sua negociação. É quando você começa a fazer concessões e pedir concessões por outro. Quando você está numa loja, por exemplo, é quando você pede desconto, quando você vê as formas de pagamento, quando você, de fato, começa a mexer no que as pessoas vão trocar, no que as partes vão trocar entre si. E no final disso, depois que a gente faz o planejamento, a sondagem e a barganha, a gente chega, obviamente, no fechamento. O fechamento é quando a gente é o simbólico aperto de mão. Então, é isso que você quer, é isso que eu quero, estamos de acordo, beleza. É quando você vai lá e passa o seu cartão de crédito. É quando o entrevistador fala: gostei de você, você está contratado, né? Só que não termina aí. Quando você fecha uma negociação, ok, quais são os próximos passos? O que vem depois?
O que eu preciso assinar? Que documento eu preciso receber? Que documento eu preciso mandar? Não é? Não adianta ficar só de boca. Ó, beleza, então você está contratado, pode ir, qualquer dia a gente se fala. Não é bem assim. O fechamento tem uma parte, às vezes, burocrática. Tem a parte que você precisa mandar documento para lá, documento para cá, assinar contratos. Muita gente esquece de assinar contrato, e assinar contrato é fundamental. Eu costumo dizer para os meus amigos, né, em palestras, que contratos são instrumentos de guerra escritos em tempos de paz. Ou seja, a gente nunca acha que vai precisar contrato, que vai precisar de um contrato até a hora que precisa de um contrato. Quando a gente está negociando com a pessoa, quando está querendo comprar, querendo vender, querendo contratar, tudo é festa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo está certo. Aí quando chega lá na frente, tem um detalhezinho que não ficou bem ajustado, não ficou bem alinhado, aí você se lembra que não assinou o contrato. Então, quando tiver no seu planejamento, olha como é importante o planejamento. Quando você tiver lá atrás no planejamento, já pensa que tipo de formalização eu vou querer para fechar essa negociação. Quando, de que forma eu vou saber, eu vou ter certeza que a negociação foi realmente fechada. Isso é o fechamento. Então, e repara uma coisa, eu falei de 4 fases, e eu coloquei essas 4 fases numa ordem. Primeiro planejamento, depois sondagem, depois barganha e depois fechamento. Mas isso é só para a gente entender, é só para a gente... É uma questão, essa ordem é puramente didática, tá? Na prática, no dia a dia, pode acontecer de mudar tudo. Pode ser que você esteja no planejamento e já apareceu uma oferta boa e você já parte para o fechamento. Ou pode ser que você está lá no fechamento e apareça uma informação importante que você não tinha antes. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui para o meu planejamento. Às vezes você tem que voltar para o planejamento. Então essa ordem, ela não é estática, ela não está gravada em pedra, ela não é uma regra que você tem que seguir a ferro e fogo. É só para a gente entender onde que a gente está. Isso pode ser cíclico, você pode chegar num lugar e ter que voltar. Ah, peraí, apareceu uma informação nova, deixa eu sondar a outra parte para ver se foi isso mesmo que eu entendi, para ver se é isso mesmo que ele quis dizer, para ver se eu entendi direito, tá? Porque muitas vezes ele fala uma coisa, ele quer dizer uma coisa, você entende outra completamente diferente e não é culpa de ninguém, ninguém está querendo enganar ninguém, é simplesmente um mal entendido. Isso acontece demais. A nossa comunicação ela é muito rica, ela tem diversas nuances, né? E hoje a gente se comunica muitas vezes de forma remota, a gente se comunica online, a gente se comunica por WhatsApp, e a gente se comunica por texto. E muitas vezes o texto não te diz exatamente, não deixa você entender exatamente o que a outra pessoa quis dizer. Vou dar um exemplo bem simples aqui para a gente entender o quanto a comunicação é complexa. Repara só nessa frase. Eu gosto dessa proposta, tá? Imagina que alguém fez uma proposta de trabalho para você, tá? E aí você escreve lá no WhatsApp, por exemplo, eu gosto dessa proposta, tá? À primeira vista, quem está do outro lado, fala assim, ah, a pessoa gostou da proposta, ah, que legal. Mas repara uma coisa, eu vou dar entonações diferentes para cada palavra que eu disser. E vocês vão ver como o significado muda. Então, preste atenção e pensa aí na sua casa, onde você estiver, o que eu estou realmente querendo dizer. Vamos lembrar, a frase é, eu gosto dessa proposta. Eu gosto dessa proposta. São 4 palavras. Vamos lá? Vamos ver? Repara só. Eu gosto dessa proposta. O que eu quis dizer aqui? Isso pode acontecer quando um grupo de pessoas está negociando de um lado e um grupo de pessoas está negociando do outro lado. Quando eu falo eu gosto dessa proposta, eu estou dizendo que eu gosto, mas eu não sei se os outros gostam, né? Então, já tem um significado específico aqui. Quando eu falo eu gosto dessa proposta, repara, eu dei ênfase no gosto agora. Eu gosto dessa proposta, eu disse outra coisa diferente. A ênfase no gosto significa que eu gosto muito dessa proposta. Beleza.
Terceira, eu gosto dessa proposta. Olha como é diferente agora. Eu estou falando que provavelmente existem diferentes propostas, existem várias propostas, e eu gosto dessa proposta. Repara só agora, eu gosto dessa proposta. É um significado completamente diferente. É um quarto significado que eu trouxe para a minha frase. Quando eu falo eu gosto dessa proposta, eu estou querendo dizer que eu gosto disso enquanto proposta. Talvez eu não esteja pronto para isso virar um acordo, para isso virar um contrato. Talvez eu goste disso porque é só uma proposta. Mas se for a vera, se for para valer, talvez eu não goste tanto. Então repara que uma frase com 4 palavras pode ter 4 significados diferentes, dependendo de onde eu coloque a ênfase na hora que eu estiver falando. Então esses erros de comunicação são muito comuns, são muito mais comuns do que a gente pensa. Principalmente quando a gente está escrevendo, principalmente quando a gente não está vendo a outra pessoa, principalmente quando a gente não está entendendo o contexto. Então, por causa disso, é super importante que na hora do fechamento todo mundo tenha certeza do que ficou combinado. Isso pode ser num contrato, isso pode ser num e-mail, qualquer maneira que você ache satisfatório fazer uma formalização do que vocês acabaram de combinar, ok? Então, fases da negociação, vamos lembrar: planejamento, sondagem, barganha e fechamento. Procura passar por essas 4 fases. Planejamento, sem dúvida, é o mais importante de todos. A gente sempre precisa entender o que a gente está fazendo naquele momento. E por falar em entender o que a gente está fazendo, sempre que eu vou estudar alguma coisa nova, sempre que eu vou procurar aprender um pouco mais sobre um determinado assunto, eu tento buscar uma definição. O que é negociação? Como é que vocês definem negociação? O que é, de fato, o que você está fazendo, o que você faz, o que você pensa quando alguém fala em negociação? O que vem na tua cabeça? Como é que você define negociação? Pensa um pouquinho aí. Como é que você define negociação? O que é negociação para você? Pensa um pouco. Eu tenho algumas definições que eu gosto, algumas definições que eu uso no meu dia a dia, dependendo da situação, e dependendo do contexto, dependendo do que eu estou fazendo, tá? Mas, tipicamente, vamos lá. A primeira delas, que eu acho muito interessante, diz que negociação é a ciência da divisão dos recursos. Repara só, a gente está numa negociação, quando você entra numa negociação, cada pessoa, cada parte que está ali envolvida nessa negociação traz uma série de recursos. Olha, eu trouxe isso aqui, você trouxe isso aqui. O que a gente está fazendo ali é dividir esses recursos. Olha, um pouco disso para você, um pouco disso para mim, um pouco disso para você, um pouco disso para mim. Então, tipicamente, numa negociação, a gente está dividindo. E esses recursos podem ser várias coisas. Podem ser produtos, pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser dedicação, pode ser atenção, pode ser amor, pode ser várias coisas, né? Então, negociação é a ciência da divisão dos recursos. Acho bem bacana e acho que explica muito do que a gente faz. Outro que eu acho muito legal: negociação é um jogo de informações. Lembra lá das 4 etapas, quando eu falo de sondagem? Qual é a grande importância da sondagem? É a gente conseguir informações. E a gente vai ver daqui a pouquinho que informação é fundamental para a gente entender o que está fazendo ali. Para a gente não só entender o que está fazendo ali, mas para negociar melhor. Quando eu tenho boas informações do outro lado, eu consigo negociar melhor, eu consigo oferecer coisas melhores, eu consigo pedir coisas melhores, eu consigo chegar a resultados melhores. Se eu entendo, por exemplo, se eu tenho uma informação, como, por exemplo, o quanto a pessoa está disposta a pagar pelo que eu estou vendendo, isso vale ouro para mim. A minha negociação vai adquirir um caráter muito mais preciso. Eu provavelmente vou conseguir um acordo muito melhor. Então lembre-se disso, informação é super importante na hora de negociar. Por isso que a fase da sondagem é importante. Por isso que a fase do planejamento também é importante, porque é nela que você entende quais informações você precisa para negociar e quais você não tem. Então lembra sempre, negociação é um jogo de informações. E a terceira
definição que eu trago para vocês, que é a que eu mais gosto, é a minha favorita. Eu acho que essa definição, ela tira a gente de um monte de enrascada. Ela tem o poder de focar os nossos esforços. Ela tem o poder de lembrar para a gente o que a gente está fazendo ali de verdade. E essa definição diz que negociar é tomar decisões em conjunto. Olha que coisa bacana, né? Repara só, quando você vai comprar alguma coisa, quando você vai vender alguma coisa, você e a outra parte precisam tomar uma série de decisões. Vocês precisam decidir o que vai trocar de mãos, o que cada um vai ficar, como é que cada um vai sair dali, tá? Então, quando a gente lembra que negociar é tomar decisões em conjunto, a pergunta que eu tenho que fazer é: que decisões? Que decisões eu estou ali para tomar? E isso é importante quando você perdeu o foco, por exemplo. Você está numa negociação, aí você começa a brigar, começa a discutir com a outra pessoa. Você perdeu o foco. Uma boa maneira de você recuperar o foco é: peraí, que decisões a gente precisa tomar aqui? Essa pergunta também é super importante quando você estiver se planejando para a negociação. Bom, eu vou entrar numa negociação com o fulano. Ok. Quando eu terminar essa negociação, que decisões eu preciso ter tomado? Ao final dessa negociação, que decisões nós precisamos ter tomado? Então, entender quais decisões vão ser tomadas nessa negociação te ajuda a saber o que você precisa fazer, para onde você tem que ir, o que você tem que levar, o que você tem que trazer. Entender isso vai te tirar de muita enrascada, como a gente vai ver já já. Então, basicamente, quando você está numa negociação, você precisa entender quais são essas decisões. Eu vou dar alguns exemplos aqui que podem ter a ver com as negociações que você ou está envolvido agora ou vai se envolver em breve. Por exemplo, tipicamente, quando a gente está numa negociação corriqueira, a gente está decidindo elementos como recursos, tempo e qualidade. Então, eu estou vendendo alguma coisa, eu tenho que pensar que recursos vão trocar de mão. Vamos pensar, por exemplo, eu posso... uma decisão pode ser com relação a dinheiro, com relação ao quanto de dinheiro. E eu coloquei crédito aqui na apresentação também, porque dinheiro nem sempre é dinheiro à vista. Dinheiro, às vezes, pode ser dinheiro parcelado, às vezes pode ser uma entrada e depois vários pedaços, às vezes pode ser uma parte agora, uma parte lá na frente, uma parte na entrega. O importante é entender que dinheiro nem sempre é dinheiro agora, dinheiro nem sempre é dinheiro à vista, e dinheiro nem sempre é papel. Às vezes dinheiro é uma promissória, às vezes dinheiro é uma promessa, né? Mas enquanto a gente está falando de recurso, também pode falar de quantidade. Ok, que quantidade eu vou comprar? Não, eu não tenho dinheiro para isso agora, então eu vou comprar uma outra parte. Eu vou comprar só metade do que eu preciso e depois eu compro a outra metade. Ah, eu não preciso comprar tudo agora, porque eu não vou usar tudo agora. Então eu vou comprar 10% agora, 10% semana que vem, 10% na outra semana, e assim eu vou dividindo conforme a minha necessidade. Então, essas são decisões que a gente toma numa negociação. Quantidade, que mais? Prazo. Repara, aqui eu estou falando de prazo de pagamento, mas pode ser prazo de entrega também. Quando que eu vou pagar? Porque prazo está relacionado muitas vezes a dinheiro, a desconto. Então, se eu pagar à vista, o valor é menor. Repara como as decisões vão se acumulando. As decisões, e como uma decisão, muitas vezes interfere na outra. Se eu pagar a prazo é um preço, se eu pagar parcelado é outro, se eu pagar à vista é outro preço. Se eu receber 2 vezes por mês, me ajuda. Então, isso aqui são trade-offs. Ou seja, a gente pode aumentar um elemento e diminuir outro elemento. Depende do que é importante para cada um. Tá? Então, por isso que é importante aquela parte da informação. Eu preciso saber o que é importante para outra pessoa, se é pagar à vista ou se é pagar com desconto. As decisões sobre tempo, elas têm a ver com pontualidade, né? Se eu estou comprando, por exemplo, passagem de avião, eu quero uma companhia que seja pontual. Se eu estou comprando algum produto, se eu estou comprando, por exemplo,
Se eu estou contratando serviços para minha festa de aniversário, eu preciso que chegue no dia. Não adianta o cara me entregar no dia seguinte da festa e falar, vou te dar 50% de desconto. Não adianta nada. Para mim, a pontualidade às vezes é mais importante do que o dinheiro. Você garantir a pontualidade, você ter certeza que aquele cliente te entrega os produtos na hora. Né? Então, eu estou comprando um presente para uma pessoa, mas eu preciso que chegue. É para o aniversário, é para o Natal. Né? Agora, por exemplo, no e-commerce, chegando no Natal, quando você vai fazer alguma compra, né, normalmente o site já te avisa lá, olha, esse produto vai chegar antes ou depois do Natal. Então, pontualidade é super importante quando a gente está falando de tempo. Disponibilidade. Eu preciso que tenha o produto na hora que eu precisar. Eu preciso que ele esteja em estoque, eu preciso que esteja no meu estoque quando eu precisar. E, por fim, agilidade, ou seja, eu preciso trocar a entrega, eu preciso mudar a entrega, eu preciso mudar algum parâmetro. E na parte da qualidade, eu posso pensar na qualidade do produto em si. Olha, eu tenho que ter certeza que esse produto que você está me entregando tem a mesma qualidade do que eu peguei na semana passada, senão as minhas máquinas vão travar. Eu preciso ter certeza que a comida que eu estou comprando hoje é tão boa quanto a que eu comi na semana passada. Então, e isso também tem a ver com preço, não é? A gente a gente sabe quando a gente tem disparidades muito grandes de preços, né? Um dos elementos ali tem a ver com a qualidade. Você sabe que uma cerveja mais cara tem uma qualidade melhor que uma cerveja mais barata. Ou uma comida, como eu falei, uma roupa, como eu falei, um carro mais caro e um carro mais barato. Então, a qualidade também interfere. E repara que a qualidade também pode interferir no tempo. Por que isso? Olha, eu preciso que você me entregue rápido esse trabalho. Bom, se você precisar rápido, eu vou ter que fazer de qualquer maneira. Eu não vou poder caprichar tanto. Né? Então, esses três elementos, recurso, tempo e qualidade, inclusive tem um nome interessante que é a tríplice restrição, eles quase sempre estão interligados. Então, quando você melhora um, normalmente você está piorando os outros, ok? Então, a qualidade, a gente tem a qualidade do serviço propriamente dito, qualidade da garantia. Olha, esse produto, ele não é tão caro, mas a garantia é de 30 dias, né? E a garantia também está muito atrelado à assistência técnica que você oferece. Né? Então, recentemente, na competição da indústria automobilística, as montadoras começaram a oferecer prazos de garantia muito maiores. Né? Isso tem a ver com a qualidade do produto. Porque se um fabricante não garante, não tem certeza da qualidade do seu produto, ele não vai oferecer uma garantia muito alta, senão ele vai quebrar. Né? Se começar a ter devolução, volta, entrada em manutenção, entrada em assistência técnica, carro, computador, eletrônico em geral, tudo isso tem a ver a qualidade do produto com a garantia e com a qualidade da assistência técnica. Então, normalmente, quando a gente está pensando nas decisões que a gente está tomando numa negociação, a gente está avaliando determinados critérios. A gente está avaliando que decisões eu vou tomar na hora de fechar um acordo ou não. E a parte legal disso é que a outra parte, a pessoa com quem você está negociando, a pessoa ou as pessoas ou a empresa com quem você está negociando, também está olhando para isso. Só que cada lado tem critérios diferentes para avaliar isso. Por quê? Porque cada um desses itens que eu falei corresponde a uma necessidade específica que a pessoa do lado de lá precisa atender. Então, se eu tenho... Se a compra que eu estou fazendo para minha festa tem que chegar no dia da festa, essa é uma necessidade que eu tenho. Eu tenho necessidade da pontualidade, eu preciso que chegue na hora, eu tenho necessidade de qualidade, e isso talvez seja mais importante do que o preço. Às vezes eu vou num fornecedor e ele fala assim, minha bebida é 30% mais barato. Tá, mas você me entrega no dia? Talvez. Já não vale. Para mim já não vale. Se é uma festa que eu tenho um dia e hora para começar, para mim não vale. Mas para uma pessoa que tem um bar, que está revendendo, talvez não faça tanta diferença. Então, na negociação, no planejamento,
eu preciso entender que necessidades essa pessoa do lado de lá está tentando satisfazer. Que necessidades ela está tentando satisfazer com o que eu vou entregar para ela. Ou seja, as necessidades dela vão determinar o tipo de decisão que essa pessoa vai tomar. E é isso que a gente precisa entender. Por exemplo, e aqui a gente passa já para a fase da sondagem para entender, para conseguir entender que necessidades o outro lado precisa satisfazer. Por exemplo, ele pode ter uma meta. Se eu estou vendendo para uma outra empresa, se essa outra empresa está comprando de mim, ela pode ter uma meta de economia. Eu preciso economizar 5% do valor nessa compra aqui. Se no ano passado eu paguei 100 nesse item, esse ano eu preciso pagar 95. Então eu tenho essa meta, né? Ou então, por exemplo, eu estou tentando fechar um negócio com um valor menor porque eu vou ficar bem na foto. O meu chefe vai olhar para mim e vai falar, esse cara é bom. Isso vai fazer bem para minha imagem. Então, eu tenho que entender se essa pessoa com a qual eu estou negociando está com esse tipo de necessidade. Desculpe. Pode ser que essa pessoa esteja próximo da avaliação anual dela. Olha, eu vou ter aqui a minha avaliação de desempenho. Pode ser que essa pessoa que está comprando de mim, ela precise que o produto chegue logo para as máquinas não ficarem paradas. Porque se o produto não tiver pontualidade, se eu não entregar na hora, a máquina dela vai ficar parada, isso vai ser prejuízo para ela, porque ela não vai ter produto para entregar depois. Máquina parada é dinheiro perdido. Então, repara como cada item daqui eu posso encontrar uma justificativa, uma necessidade que eu estou atendendo. Então, lembra quando eu falei, olha, em vez de comprar um produto aqui para os próximos 3 meses, eu preciso comprar a cada semana, porque o meu capital de giro é baixo. Eu tenho pouco dinheiro para ficar pagando fatura. Então, eu tenho que comprar e receber e pagar conforme eu for precisando na minha fábrica, né? Ninguém ganha um salário, embora a gente fale de salário anual, você não ganha um salário. Tá aqui, 1º de janeiro, tá aqui todo o seu salário. Ou 31 de dezembro, parabéns, você trabalhou o ano inteiro, tá aqui o seu salário do ano inteiro. Ninguém sobrevive desse jeito, né? A gente precisa dividir esses pagamentos em pequenas etapas. Isso é capital de giro, ou seja, eu poder ter disponibilidade de dinheiro quando eu precisar, para pagar as coisas que eu precisar quando eu precisar. Além disso, pode ser que eu tenha emergências, e aí eu preciso ter uma disponibilidade, eu preciso ter mais agilidade, né? A qualidade do produto tem a ver com a minha máquina está preparada para receber esse produto. Olha, a minha máquina está preparada para receber um produto com a viscosidade de água. Se você me mandar um produto com a viscosidade de mel, vai estragar a minha máquina. Então, a qualidade do produto tem a ver com uma necessidade específica. Então, o que vocês vão reparar nesse slide é que todas as decisões que eu estou tomando na parte de baixo têm a ver com necessidades específicas que estão na parte de cima. E são essas necessidades que a gente precisa entender. Porque são essas necessidades que vão fazer com que a pessoa tome decisão. Então, quando alguém fala para você, eu estou precisando, eu quero trabalhar nessa empresa, eu preciso desse emprego específico, isso tem a ver com alguma necessidade específica que ela tem. E é importante entender o que a pessoa está querendo para ela e o que a parte do lado de lá pode oferecer. Dividindo isso, a gente tem 2 elementos que compõem um dos conceitos mais importantes em negociação. Se vocês forem esquecer tudo que eu falar hoje, e eu espero que vocês não esqueçam, lembra desses 2 elementos, interesses e posições. Os interesses dizem respeito, aliás, as posições dizem respeito ao que você precisa. Olha, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma quantidade específica, eu preciso de pontualidade, eu preciso de qualidade do produto. As posições
dizem respeito a elementos concretos, a elementos que eu consigo quantificar, que eu consigo enxergar. Já os interesses dizem respeito a por que você precisa daquilo, o que você vai fazer com aquilo. São, muitas vezes, situações abstratas, muitas vezes são conceitos abstratos. A gente fecha o contrato de uma maneira concreta, as posições. A posição é a forma concreta que o acordo assume. O interesse é o que você vai fazer com a sua parte. É por que você precisa daquilo. É um elemento mais abstrato. Tem a ver com satisfação. Tem a ver com o que vai acontecer com você depois que você fechar esse contrato. Então, entender interesses e posições ajuda a gente a sair de muita fria numa negociação e ajuda a gente a entender melhor o que está acontecendo, a negociar melhor e a chegar a acordos muito melhores do que se a gente não entendesse a diferença entre esses dois elementos. Eu vou dar um exemplo aqui de uma atividade que eu faço nos meus treinamentos, que é uma atividade super interessante, que eu faço logo no começo do treinamento, e que normalmente surpreende as pessoas que participam. Essa atividade funciona da seguinte maneira. Eu divido a turma em duplas, né? E aí cada pessoa representa um papel nessa negociação. Então, uma das pessoas é o dono de uma pousada e a outra pessoa faz o papel do dono de uma cafeteria, ok? Então eu tenho lá pousada e cafeteria. E as duas pessoas precisam comprar laranja. E elas vão na feira para comprar laranja e elas se encontram na barraca da feira comprando laranja, ok? A diferença é a seguinte, eu tenho lá cafeteria e pousada. A cafeteria, ela faz um doce com a casca da laranja e ela compra 5 quilos de laranja toda semana. Já a pessoa que é dona da pousada, ela compra laranja para fazer suco e ela precisa de 8 quilos de laranja para fazer suco, ok? O quilo da laranja custa R$4, ok? Só que, quando elas chegam na feira, e elas chegam lá na banca que elas compram laranja normalmente, elas veem que tem um saco de laranja com 15 quilos e que custa R$35. Então, as instruções que eu dou para as pessoas é a seguinte, ó, vocês se encontraram na feira, se vira aí, vê se você consegue conversar com a outra pessoa e encontrar uma maneira melhor de comprar laranja, uma maneira mais barata de comprar laranja. Então, eu vou deixar com vocês esse desafio. Pensa um pouquinho como é que você, independente do lado que você escolha, pensa num dos dois lados, se você queria ser o dono da cafeteria ou da pousada, pensa como que você negociaria laranja com a outra pessoa que você encontra na feira. Pensa um pouquinho aí como é que seria a sua estratégia, como é que você faria a sua preparação para negociar laranja na feira. Dá uma pensadinha. Ok. Se você já pensou, se você já tem uma ideia, se você já sabe como que você vai fazer a divisão das laranjas, você provavelmente vai fazer que nem 95% das pessoas que resolvem esse problema. Você vai conversar com a outra pessoa, ver quem vai comprar um pouco mais de laranja, você vai fazer a conta e descobrir que R$35, 15 quilos de laranja, dá mais ou menos R$2,33 o quilo da laranja, não dá uma conta exata. Então vocês vão ficar discutindo sobre isso, sobre quem vai comprar um pouco mais de laranja, quem vai comprar um pouco além do que necessitava, quem vai pagar um pouco a mais, um pouco a menos e tal, e a discussão segue por aí, ok? A descrição do caso, a descrição dessa atividade, ela é feita de propósito, né? Aqui tem um pouco da maldade do professor, do instrutor, que eu induzo as pessoas a esse tipo de erro. A pessoa, quando lê o case, quando vê as informações do case, imediatamente ela acha, ela acredita, ela conclui que é sobre quilos e é sobre preço, tá? Ou seja, é sobre valor e quantidade.
a pessoa imediatamente imagina que a negociação é sobre posições e ela esquece dos interesses. Vamos lembrar, posição é a forma concreta que o acordo assume. Quantidade de laranja e o valor que você paga por cada uma. Os interesses são o que você quer fazer com a sua parte. E essa é a chave para você encontrar a melhor solução possível para essa negociação. E a melhor negociação possível para essa negociação, o melhor acordo possível, a melhor solução possível para essa negociação é entender o interesse, o que cada um quer fazer. Um quer fazer doce, o outro quer fazer suco. Um só precisa da casca, o outro só precisa do suco. Automaticamente, vocês podem comprar um saco de 15 quilos de laranja e cada parte ficar com o equivalente a 15 quilos de laranja. Você pode ficar, um vai ficar com toda a casca, o outro vai ficar com todo o suco. O grande problema aqui é que quando as pessoas leem e já chegam à conclusão que a negociação é sobre isso, elas esquecem o resto, elas não pensam em mais nada, elas não buscam outras alternativas. A alternativa é a chave da negociação, a alternativa é o que faz a gente encontrar melhores soluções, melhores acordos. Quando você começa a perceber que tem mais alternativa, você dá um salto de qualidade. Mas para ter mais alternativa, você precisa de informação. Você precisa saber qual é o interesse da outra pessoa. Você precisa saber o que ela vai fazer com a parte dela. Não adianta saber o que ela quer, tem que saber por que ela quer. Porque a partir do momento que você começa a entender por que ela quer, você começa a pensar em outras formas de entregar para ela o que ela quer. E às vezes vão ser formas mais baratas para os dois lados. Então, nesse caso aqui, e acontece um fenômeno muito interessante nesse caso, que é o seguinte: todo mundo termina a negociação super feliz. Porque repara só, você estava pagando R$ 4 o quilo da laranja e agora você está pagando R$ 2,33. Não é ótimo? É claro que é ótimo. Você fez uma negociação boa, fez sim. Você fez uma negociação muito boa. Mas ao fazer a negociação boa, você deixou de lado a negociação excelente. E não tem ninguém para você, não tem ninguém na sua vida que vai virar para você e dizer que você deixou passar a negociação excelente. Essa pessoa é a que acha que sabe negociar. É aquela que no início eu perguntei, tá, mas como é que você sabe que você sabe negociar? Como é que você sabe que você é um bom negociador? As pessoas que se acham boas negociadoras são as que fecham o acordo na laranja em 2,33. Tá bom? Tá bom, mas tem uma coisa ótima. Então, provavelmente na nossa vida, a gente está deixando de passar algumas negociações interessantes porque a gente pega a primeira coisa que aparece. E a gente pega a primeira coisa que aparece porque a gente não entende de verdade quais são os interesses da outra parte. A gente só entende, a gente só sabe o que ele está falando. Olha, eu preciso de laranja. Ok, eu também. Mas o que você vai fazer com a sua parte? Por que você precisa de laranja? E a diferença entre o que e porquê muda completamente o jogo, tá? Então, é aqui que a gente vê a importância de se aprofundar um pouco mais, de ir além, tá? Outro ponto interessante aqui sobre interesses e posições. Então, recapitulando aqui, interesse é o que eu quero fazer com a minha parte, e posição é por que é a quantidade, tá? A posição é o que vai no contrato, é o quanto de dinheiro você troca, é a parte concreta. E o interesse é a minha necessidade, é o que eu vou fazer com a minha parte, ok? A maioria das negociações, os impasses das negociações, eles acontecem nas posições, eles acontecem nos valores. As pessoas travam disputas, as pessoas brigam por posições e valor, por posições. Valor, prazo de pagamento, prazo de entrega, qualidade, isso que as pessoas brigam. E as pessoas chegam no impasse, a negociação trava aqui na posição. Então, uma dica super importante.
Quando você chegar num impasse, numa posição, numa negociação, deixa ela um pouco de lado e passa a olhar para os interesses. Pergunta para a pessoa, discute com a pessoa, conversa com a pessoa um pouco mais sobre as razões pelas quais ela quer aquilo. Porque às vezes, você discutindo com a pessoa, você perguntando, explorando um pouco mais os motivos pelos quais ela quer aquilo, os interesses por trás das posições, você pode encontrar, às vezes, maneiras alternativas de satisfazer aquele mesmo interesse e essas alternativas podem ser melhor para os dois lados. Então, quando a pessoa fala assim, eu preciso de laranja, na verdade, ela não precisa de laranja. Ela precisa ou de suco de laranja ou de casca de laranja. E ao saber disso, ao ter essa informação, vocês podem tomar decisões muito melhores. Vocês podem encontrar alternativas muito melhores, né? Eu costumo dizer que informação é a matéria-prima das alternativas. É com as informações que você constrói a alternativa. Lembra que negociação é um jogo de informação? É exatamente por isso. Quanto mais informação você tem sobre a necessidade da outra pessoa, melhor preparado você vai estar para oferecer alguma coisa que vai ser matadora, que a pessoa vai adorar e às vezes pode ser muito mais barato para você. Então, é super comum nessas atividades você ter as pessoas que descobrem isso, que entendem isso, e vamos lembrar, tipicamente 5% das pessoas conseguem chegar nessa solução. A maioria delas fecha o foco, vai atrás de dividir laranja por reais e não olha para o lado. E fica super surpresa quando chega no final e descobre que alguém teve uma ideia diferente, né? Então, por isso que é interessante entender o que o outro lado quer. Aliás, entender não só o que o outro lado quer, mas por que o outro lado quer o que quer. Beleza? Então, interesses e posições. Se for esquecer tudo que eu falei hoje, lembra disso. Lembra disso. Interesse é o que cada um quer fazer com a sua parte e posição é a forma concreta que o acordo assume, ok? Um é mais concreto, o outro é mais abstrato. A posição é onde chega nos impasses e o interesse é o que resolve os impasses. Chegou, travou a negociação, deixa a posição de lado, vem discutir interesse. Beleza? Então, interesses e posições são super importantes, não só para a gente se planejar, mas também para a gente definir uma linha de sondagem, para a gente ter uma ideia de quais perguntas a gente precisa fazer quando encontrar a pessoa, quando começar a negociação. Beleza? Passando disso, a gente chega na fase da barganha. Legal, Rodolfo, eu sei o que a outra parte quer, eu sei o que eu quero, e agora a gente se encontrou, a gente vai negociar. Então eu tenho o meu dinheiro aqui, que eu quero comprar o que o outro lado está vendendo. E agora eu vou negociar de verdade. Então, vamos pensar numa situação hipotética em que eu queira comprar alguma coisa e eu tenho R$ 100 para comprar essa coisa, tá bom? Então, o máximo que eu posso pagar por essa coisa é R$ 100. Em negociação, a gente chama isso de valor de reserva, tá? O que é o valor de reserva? Se eu estou comprando, o meu valor de reserva é o máximo que eu estou disposto a pagar, ok? Se eu estou comprando, é o máximo que eu estou disposto a pagar. É a quantidade de dinheiro que eu tenho. Se eu chegar na loja e for mais do que eu tenho de dinheiro, eu vou embora. Não tem nem como eu negociar, ok? Claro que eu tenho como negociar, mas só até esse valor. Se passar desse valor, eu não tenho como comprar, eu vou embora. E do outro lado, de quem está vendendo, o valor de reserva é o mínimo que ele aceita receber, ok? Então, ó, isso aqui é o meu preço mínimo, isso aqui é a minha base. Menos do que isso não tem negociação, ok? Mas nesse caso aqui, que eu vou trazer para vocês, eu estou usando, eu estou olhando sob a perspectiva de quem está comprando, tá? E o modelo de Ackermann, que aliás é de um livro chamado Negocie como se sua vida dependesse disso, tá? Que é esse aqui, Never Split the Difference, do Chris Voss, que é um livro muito, muito, muito legal. O Chris Voss é um negociador do FBI, ele trabalhava no FBI negociando refém, olha que loucura, né? E um amigo dele, um colega dele de FBI, chamado Ackermann, naturalmente,
que desenhou, que pensou nesse modelo. E aí ele traz no livro, ele compartilha no livro. Funciona da seguinte maneira. Imagina que você tem o seu limite para pagar é 100. Obviamente, você não vai começar a negociação e virar para a pessoa e falar assim, ó, eu pago R$ 100, tá? O ideal é que você comece a negociação, você abra a negociação com um valor um pouco abaixo disso, tá? Nesse exemplo aqui, imagina que eu estou oferecendo R$ 85. Então, eu fui lá, ofereci R$ 85 para a pessoa. Aí não foi dessa vez, a pessoa não aceitou, ela pediu, vamos supor, 120, tá? Então ela fez uma contraproposta de 120. 120 está acima do meu valor de reserva, não dá para eu pagar. Então eu vou fazer uma outra oferta para a pessoa, eu vou oferecer 95. Então eu ofereci 95, aí ela não aceitou ainda, falou, não, 95 está muito abaixo do que eu quero, 110. Ela fez uma contraproposta de 110. Eu ainda não tenho 110, então eu ofereço 98. Cheguei a 98. Mas a pessoa não aceitou ainda. Aí ela faz uma outra proposta de 105, tá? Mas 105, vocês sabem, eu não tenho para pagar. E aí eu ofereço R$ 99,74. Puxa vida. A minha pergunta é, qual é a lógica dessa sequência de números que eu usei? O que está por trás? Isso aqui não é aleatório, tá? Eu pensei muito bem antes de oferecer cada um desses valores. Na minha cabeça, eu tenho uma dinâmica que se chama modelo de Ackermann, pela qual eu penso nesses valores. Então, tem um propósito muito certo para eu fazer essa sequência de ofertas. Vocês conseguem imaginar que processo é esse? O que está por trás disso? Qual é essa dinâmica? Por que eu faço essa escada de valores? Consegue entender? Consegue imaginar? Dá uma pensada aí. Por que de 85 eu vou para 95, depois para 98, depois para 99,74? Qual é a lógica por trás dessa escala de valores? Tenta pensar, tenta imaginar. Vou dar uma ajuda aqui para vocês, tá? Repara só, de 85 para 95, eu aumentei 10, certo? De 95 para 98, eu aumentei 3. E de 98 para 99,74, eu aumentei 1,74. Ficou mais fácil agora? Qual é a lógica desses saltos que eu dou nos valores que eu ofereço? Rapidamente aqui, o que acontece é o seguinte, se vocês repararem, o valor que eu aumentei é cada vez menor. No primeiro eu aumentei 10, depois eu aumentei 3, depois eu aumentei 1,74. Ou seja, eu fiz concessões decrescentes. Qual é a lógica disso? A lógica disso é o seguinte, quando as minhas concessões vão diminuindo, eu estou sinalizando para outra parte que eu estou chegando no meu limite. Eu não falei para outra pessoa qual é o meu limite, eu não expliquei para ele, eu não falei que eu tenho 100 para pagar, só que, mesmo inconscientemente, ele sabe que eu estou chegando no meu limite. Se depois dessas ofertas eu perguntar para ele, ele vai dizer que o meu limite é 100. Não tenho nenhuma dúvida, ele vai saber que o meu limite é 100. Então, sem falar, as concessões decrescentes sinalizam para o outro lado que eu estou chegando no meu limite e que a negociação vai ter que fechar ali. Se não fechar ali, não vai fechar em lugar nenhum, tá? Então, concessões decrescentes são super importantes para sinalizar isso para o outro lado e para dizer para ele que eu não vou ficar baixando eternamente. Porque repara uma coisa, se eu ofereço 80, depois eu subo para 85, depois eu subo para 90, depois eu subo para 95, eu estou subindo de 5 em 5, ele vai ficar pedindo para sempre. Ele vai pedir para eu aumentar o valor para sempre. Porque eu não estou chegando num limite, eu não estou sinalizando um limite. Então, sempre importante isso, gente. Concessões decrescentes. Isso vale para valor, isso vale para porcentagem. Isso vale para quem está comprando, isso vale para quem está vendendo, tá? Então, se você se o mínimo que você aceita receber, se está vendendo, o mínimo que você aceita receber é
vamos supor, 100, ok? Você vai pedir, que nem no caso desse, você vai pedir 120, depois você pode baixar para 110, depois você não pode baixar para 100 direto. Você tem que baixar um valor menor do que 10. Você vai baixar para 103, depois para 101, sempre concessões decrescentes, ok? E 99,74. Que raio de número é esse, Rodolfo? O 99,74, ou seja, um número quebrado no final, o número quebrado, ele impõe um respeito danado. Essa é a vantagem do número quebrado. Essa é a lógica por trás do número quebrado. Quando você dá um número quebrado para a pessoa, você está sinalizando para ele novamente que o seu dinheiro acabou. Não tem mais. É isso, é pegar ou largar. Se você não aceitar aqui, eu não tenho mais de onde tirar. Tá bom? Então, modelo de Ackermann, fase da barganha. Vamos lembrar, concessões decrescentes sempre vai diminuindo o que você está melhorando na tua oferta, ok? E número quebrado no final. Ah, mas se eu começar a negociação com número quebrado também vale? Vale. Pelo seguinte, o número quebrado, ele impõe respeito, tá? Tem uma pesquisa que mostra, ela foi feita com negociações de carro, tá? Então era o seguinte, pegava um grupo lá de voluntários, de participantes para o estudo, metade dos participantes abria a negociação pedindo 20 mil dólares por um carro. A outra metade abria a negociação pedindo, 19.873 dólares e 15 centavos. Abria a negociação pedindo um número quebrado, tá? E repara, menor do que 20 mil, ok? Então um pediu 20 mil, o outro pediu 19 mil uns quebrados. No final da negociação, quando eles terminavam e fechavam a venda do carro, o grupo que começou com o número quebrado, embora seja um número menor, conseguiu fechar a negociação por um valor maior do que o grupo que pediu 20 mil reais redondo logo de início, tá? Porque em finanças não existe número redondo. É muito difícil ter número redondo. Você normalmente faz uma conta e em determinado momento você arredonda aquele número, tá? Então, arredondando um número, normalmente tem uma gordura ali. Um número quebrado, a pessoa respeita mais. E a grande diferença nesse estudo da venda do carro é que no número quebrado, as contrapropostas eram menos agressivas. Tá? Então, por exemplo, quando o cara pedia 20 mil, a contraproposta era 18. Quando o cara pedia 19.700 e pouco, a contraproposta era 19.200. Então, você já tinha um desbalanceamento aí. Tá? Você já tinha uma diferença. Então, número quebrado, vamos lembrar, número quebrado no final ou no início, às vezes. O problema é que se você usar no início, ele perde a força no final. Tá? E aí você não está sinalizando necessariamente que que o seu dinheiro acabou, tá? O que você sinaliza quando você já abre com o número quebrado é o seguinte: olha, eu fiz conta para chegar nesse número. Então, esse número ele tem uma lógica por trás, tá? Então, o número quebrado ele sempre tem uma explicação. A pessoa não está chutando um número qualquer, não está tirando da cabeça dela um número qualquer, tá? Ela trabalhou para chegar naquele número e aquele número deu trabalho para chegar, tá? E de novo, número quebrado também serve para porcentagem, tá bom? Ele dá ele causa um impacto maior. Então ele serve para valor, ele serve para dinheiro, ele serve para porcentagem, ele serve para prazo e uma coisa muito curiosa, ele serve para tempo também, tá? Eu tinha um chefe que ele marcava a reunião, ele agendava a reunião, ele não marcava a reunião para 2h30 nem para 3 horas. Ele marcava a reunião para 2h42. 2h42. Por que alguém marca uma reunião para 2h42? Qual é o nível de psicopatia desse cara para marcar uma reunião 2h42? Mas se a gente olhar bem, o que ele está querendo dizer com isso? Olha, não é 2h40, não é 2h45, é 2h42. Chegue na hora, né? O que ele está mostrando ali é que ele valoriza cada minuto do tempo dele. E ai de você se não valorizar também, né? Eu sei que sempre dava certo, as pessoas sempre estavam ali na hora da reunião, né? Então,
porque um número quebrado, ele passa uma mensagem. Beleza? Então, modelo de Ackermann é o que a gente vai usar na fase da barganha. Você se planejou, você entendeu o que você quer, as necessidades da outra pessoa, você entendeu que tipo de informação você tem e que informação você não tem, isso vai fazer parte da tua sondagem, e você já sabe de que forma você vai fazer a barganha ou a negociação propriamente dita com aquela pessoa ou aquelas pessoas na hora que você estiver negociando. E daí a gente passa para a fase do fechamento. Como é que funciona o fechamento, né? O fechamento tem várias dimensões, tem várias características. Eu falei de uma delas, né, da importância de você colocar aquilo no papel, de você formalizar todos os detalhes daquilo que você negociou, né? Uma coisa muito triste é você ter um trabalho enorme numa negociação e no final aquilo se perder porque você não formalizou direito, porque as pessoas não se comunicaram, as pessoas não deixaram aquilo registrado, né? Mas mesmo assim, ainda podem acontecer alguns problemas na hora do fechamento, né? Eu trouxe um dos exemplos aqui que eu chamo de exigências de última hora. Exigência de última hora é uma das táticas de negociação mais comuns que as pessoas mais utilizam quando vão negociar, principalmente com pessoas menos experientes, tá? Como é que funciona isso? É o seguinte, uma vez eu fui vender um carro, e eu fui vender um carro numa loja de carro, né, que é uma experiência terrível, é uma experiência péssima, porque a pessoa desvaloriza seu carro, a pessoa fica botando defeito no seu carro, no produto que você está vendendo e tal. Enfim, é uma experiência que, se você não estiver preparado, você vai sofrer. Vai sofrer e vai perder dinheiro, né? Mas, enfim, eu fui lá para negociar esse carro na loja, e aí o dono da loja veio, negociou comigo, ele gostou do carro, achou legal, achou bacana, ele estava querendo um carro daquele, porque era uma categoria que ele estava em falta na loja dele, então aquele carro podia trazer outras pessoas para a loja dele. Então, enfim, ele quis o carro. E aí a gente chegou num valor, a gente chegou num número, a gente fechou um número que era R$19.500. Então, fechamos a venda do carro em R$19.500. Beleza. Eu fui lá no dia para receber o dinheiro, né? E cheguei, dei a chave para ele, entreguei a chave para ele, e ele se sentou para essa hora eu vou entregar a idade, né? Ele se sentou para fazer o cheque para me pagar, né? Cheque é a mesma coisa que é tipo um Pix, só que de papel, tá? Então ele sentou para fazer o cheque lá e, olhando para baixo, ele nem olhou para mim, olhando para baixo, a gente tinha fechado em 19.500, né? Ele começou a escrever e falou assim: Rodolfo, eu só vou poder pagar 19 mil no seu carro. Eu olhei para ele e falei: não, senhor, a gente combinou 19.500, por 19 mil eu não vendo. E eu me levantei, peguei a chave do carro na mesa e virei as costas e estava indo embora. No que eu estava chegando na porta, ele falou: não, 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 peraí, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Tá bom, tá aqui, ó, 19.500. O que ele tentou fazer ali? Qual foi a tática dele nesse momento? Ele deixou chegar na última hora, e repara uma coisa: a gente já tinha chegado num acordo, a gente já tinha passado pelo fechamento, e mesmo assim, ele ainda tentou mudar o que a gente tinha acordado. Ele ainda tentou mudar, tentou dar uma última cartada. É o velho e bom se colar, colou. Se colar, colou, e eu ganhei R$500 a mais, né? Quer dizer, ele ganhou R$500 a mais, eu perdi R$500, né? Então, as exigências de última hora, elas acontecem no final da negociação, quando as coisas já têm um acordo, você já chegou num acordo. Muitas vezes isso acontece quando o contrato já está assinado, tá? O contrato já está assinado e mesmo assim a pessoa ainda pede uma outra coisa, ainda pede um detalhezinho, tá? Qual é a dinâmica que está por trás disso? A pessoa que faz as exigências de última hora, ela está contando com a sua vontade
e às vezes o seu desespero para fechar aquele acordo. E aí, antes de sacramentar, ele faz um último pedido pequenininho. Normalmente é uma coisa pequena. Só que se você aceitar, ele vai pedir mais uma coisa. E depois mais uma, mais uma e mais uma. E assim começa a desvirtuar completamente o acordo que vocês fizeram. Então, se eu aceitasse os 19 mil, provavelmente ela ia falar o seguinte, ó, então 19 mil, ó, e eu vou te pagar, eu vou te dar 3 cheques. Eu vou te dar agora um de 7 e depois eu vou te dar um de 6 para 30 dias e mais um de 6 para 90 dias. E se eu falasse que tudo bem, ele ainda ia falar assim, ó, e o de 6 mil para daqui a 90 dias é esse cheque aqui do Tonhão Barriga de Cadela, que tá aqui, eu vou repassar ele para você. Então, quer dizer, você começa com um acordo, no momento que a pessoa sente que você baixou a guarda, ela começa a levantar as exigências, tá? E aí o negócio fica completamente desfigurado. Então, nessa hora, você perdeu o controle da negociação. O que eu costumo recomendar aqui, tá? Às vezes, é alguma coisa que não foi falado no meio da negociação, tá? Então, nesses casos, se te interessar, se for legal, você fala, ó, tudo bem, não tem problema. Mas, aqui vai o alerta, sempre deixa claro para a pessoa que aquilo não estava no acordo original. De preferência, anota isso, escreve isso. Pode ser até um WhatsApp, tá? Pode ser até um WhatsApp. Ó, eu estou concordando, você pediu tal coisa, isso não estava no contrato original, eu estou abrindo uma exceção, eu estou fazendo uma concessão e eu estou concordando com o que você pediu. Porque se a pessoa fizer um segundo pedido depois, você fala, não, peraí, eu já concordei com aquele outro, agora você está me pedindo mais alguma coisa, é melhor a gente voltar para a negociação de novo, tá? Senão, senão já era. Então, formalizar isso e deixar claro que não estava no original, que é uma nova concessão, evita de você cair nessa armadilha do negócio descer ladeira abaixo, tá? Outra coisa importante sobre exigências de última hora. Quando você formaliza alguma coisa que a pessoa pediu, você também abre um precedente caso você precise de alguma coisa. Se você precisar de alguma coisa depois, você pode até voltar. Ó, lembra que fechando o contrato você me pediu alguma coisa? Então, agora eu estou precisando de um favor teu, tá? Então, ou seja, isso acaba sendo uma relação de reciprocidade. Tá? A grande questão é não ser pego de surpresa aqui, senão pode acontecer da pessoa começar a abusar de você. Tá? As exigências de última hora elas começam pequenas e elas vão escalando até desvirtuar completamente o que você originalmente havia combinado. Tá? Pode ser que seja uma coisa que você não tinha conversado antes e beleza, e vamos, mas pode ser que não seja o caso, tá? Então, no meu caso lá, eu bati o pé e a pessoa recuou, tá? Outro ponto super importante, isso costuma acontecer em negociações muito longas, tá? Então, quando você está numa negociação muito longa, você já investiu muito tempo, você investiu recursos, você investiu o seu tempo, você tem uma série de pessoas atrás de você esperando aquela negociação terminar e muitas vezes a pessoa que está do lado de lá usa isso para te pressionar, tá? O que eu costumo dizer é o seguinte, você investiu o seu tempo, você perdeu o seu tempo para fazer essa negociação acontecer e você não vai querer perder isso tudo agora. Só que a pessoa do lado de lá também investiu o tempo dela. A pessoa do lado de lá também se envolveu bastante nessa negociação. Se ela não der certo agora, a pessoa do lado de lá também vai ter que explicar para o chefe dela por que na última hora aquela negociação não deu certo, tá? Então, não se deixe pressionar por causa disso. Ele está me pedindo, se eu não ceder, é capaz de melar a negociação. Vai melar para os dois lados.
a pessoa do lado de lá também vai ficar sem o que você está oferecendo, sem o que você está entregando. E acredita em mim, ela precisa do que você está entregando, senão ela não teria negociado com você tanto tempo, não estaria até agora atrás dessa negociação. Beleza? Então, exigências de última hora, isso acontece muito no fechamento, tá? Se cuida para não cair nessa, ok? Então, essa é só uma das técnicas, uma das táticas que acontece no fechamento de uma negociação. É uma técnica ética, é legal, é bacana? Eu, particularmente, não acho, tá? O curioso é que tem muita gente que aposta todas as suas fichas numa negociação nessas técnicas de última hora, nessas táticas que elas usam quando está fechando a negociação, tá? Além de você, muitas vezes, deixar uma sensação ruim no final da negociação, não garante nada. E mais ainda, a sua preparação, muitas vezes, vai te trazer mais vantagens do que confiar só nessas técnicas, tá? A maioria dos cursos, dos livros que eu vejo por aí, a maioria dos alunos que chegam nos meus treinamentos, elas querem saber dessas técnicas. Elas não estão preocupadas com planejamento. Aliás, elas nem sabem que planejamento existe, tá? A maioria das pessoas, quando você fala em negociação, elas só pensam nisso. Elas acham que com esses truques, com essas técnicas de exigência de última hora, de ir para a negociação com uma gordurinha, elas acham que isso é negociação. Isso é o final da negociação. Idealmente, você vai chegar numa negociação, você vai chegar nessa fase com as principais coisas já resolvidas, tá? Então, idealmente, isso aqui não deve interferir. Você não deve apostar todas as suas fichas nisso, tá? E, infelizmente, os cursos, treinamentos, textos, artigos focam muito nisso, tá? Como eu falei, algumas dessas técnicas, algumas dessas táticas vão passar uma impressão ruim para você, tá? Você vai ver uma pessoa com essa exigência de última hora. Eu nunca mais, se eu tivesse que vender um carro de novo, eu não iria naquela loja, tá? Eu acho que passou uma impressão ruim, né? Eu vou tentar dar mais uma cortada, vou tentar dar uma mordidinha aqui, se funcionar, funcionou, né? Aí é pessoal, é meu, tá? Eu não acho isso legal. Eu acho que isso denigra a imagem da pessoa, isso faz mal para a imagem da pessoa, tá? Eu evitaria fazer esse tipo de coisa, ok? Então, a gente passou aqui por todas essas fases, vamos dar uma recapitulada aqui, né? No planejamento, como eu falei, como a gente viu lá, negociar e tomar decisões em conjunto. No planejamento, a gente se pergunta: que decisões são essas? Que decisões eu estou tomando? O que nós precisamos decidir nessa negociação? Quando terminar essa negociação, que decisões a gente precisa ter tomado? Depois, na sondagem, a gente precisa descobrir quais são os interesses e posições. O que realmente faz diferença para essa pessoa? Não só o que ela quer, mas principalmente por que ela quer. E faça essa pergunta para você também. O que eu quero nessa negociação e por que eu quero essas coisas? Porque muitas vezes, eu estou negociando dinheiro, eu estou negociando, por exemplo, um salário. Você está num processo seletivo numa empresa, você está negociando salário. Para que você quer esse salário? Eu quero esse salário porque eu quero pagar um curso de pós-graduação para mim. Às vezes, a empresa pode ter outra maneira de satisfazer esse seu interesse. Olha, nós temos cursos aqui. Olha, na sua área, você vai trabalhar com pessoas muito experientes nesses tópicos. Então, a experiência que você vai ter vai ser muito mais importante do que qualquer pós-graduação. Então, entenda os seus interesses. Entenda não só o que você quer, mas também por que você quer, tá? Eu quero, por exemplo, às vezes
O horário de trabalho não me satisfaz. Por quê? Porque eu moro longe. Tá, mas você pode trabalhar de home office. Então, repara que as suas necessidades sempre pode ter maneiras diferentes de satisfazer a sua necessidade. Sempre pode ter maneiras diferentes de acolher aquilo que você quer. Por isso é importante a gente entender de interesses e posições. Porque os nossos interesses, eles são intercambiáveis. As posições, elas já são mais fixas. As posições é que a gente tem impasses nas posições. E o que resolve os impasses das posições é focar nos interesses, ok? Na barganha, a gente lembra lá do famoso, do glorioso modelo de Ackermann. O modelo de Ackermann, a base dele, concessões decrescentes e valores quebrados no final. Concessões decrescentes sinalizam que você está chegando no teu limite. Valor quebrado impõe respeito. A pessoa olha para aquele valor quebrado e fala, nossa senhora, esse cara fez conta, não sei nem como argumentar contra isso, tá? Gente, pode parecer bobeira, mas funciona. Aliás, um outro recado aqui que vale para tudo que eu falei. Você não precisa acreditar em mim, tá? Aliás, eu recomendo que você desconfie de tudo que eu falei, tá? Testa. Testa as coisas que eu estou falando. Testa o modelo de Ackermann. Testa entender interesses e posições. Testa usar número quebrado no final. Testa fazer as concessões decrescentes, tá bom? Não precisa acreditar no que eu falo. Desconfia do que eu falo e faz o seu próprio teste. E na hora do fechamento, toma cuidado com as exigências de última hora. Beleza? Acho que a gente está chegando no final aqui. Opa, estamos chegando no final. Temos mais tempo aqui, Mark? Mark e Júlia. Como é que estamos de tempo aí? Como é que estamos de chat? Perguntas no chat? Tem alguns comentários, algumas perguntas aqui no chat. Temos aqui Legal. uns 10 minutinhos para terminar. E eu queria, Maravilha. antes de você continuar e antes de fazer as perguntas, dar 3 avisos, porque senão no final eu acabo ficando sem os avisos. Primeiro, todo mundo que está participando vai receber um certificado ao longo da semana de participação nessa oficina do Emprega. Então, fiquem de olho nos e-mails que vocês vão receber no e-mail de vocês. Terminando a oficina, a gente vai verificar quem participou e amanhã de manhã a gente faz um sorteio da premiação, que é um livro Negociação 360, do Rodolfo Araújo. Então vai ter um felizardo aí, um sorteado que vai poder aprofundar já essas informações. E eu já li, é um livro espetacular, recomendo aí para todos. E por último, quem não está no Emprega agora, entra ao final da palestra, porque o Rodolfo vai estar lá no chat, no ambiente de negociação 360, tirando algumas dúvidas específicas sobre o conteúdo que ele apresentou aqui. Então, eu já vi que tem o case da laranja aqui, foi super bem recebido, tem alguns comentários aqui do que eles fariam, né? Você Aham, pode dar uma olhadinha no chat, se quiser aprofundar aí, aham. também pode fazer. Então, acessem os conteúdos que estão no ambiente de negociação e participem do chat com o Rodolfo. Rodolfo, tem mais um tempinho aí, fica à vontade, você pode seguir. Legal, eu vou comentar os comentários, tá? Então, ó, por exemplo, o Meire aqui falou: eu pensei em comprar tudo e vender a casca. Beleza, isso aí. E repara só, você pode vender a casca da laranja e já agregar valor. Você pode perguntar para o dono da cafeteria, por exemplo, falar, como é que você quer a casca? Você quer a casca em tirinha? Você quer a casca em quadradinho, em tripinha? Como é que você quer? E aí, você pode combinar com ele, ó, você paga a laranja inteira e eu te entrego a casca. Quer que eu ferva já a casca? Já entrega fervida, né? Então é muito legal, né? Que bom, que legal que teve essa percepção, essa visão aqui, né? Teve outro que falou: eu compraria os 5 quilos e vendia, eu compraria os 8 quilos e vendia os 5 quilos de casca. Tá legal, tá ótimo. Mas por que você não compraria os 15 quilos? Compra 15 quilos e vende 15 quilos de casca, né? Tem uma outra corrente também, uma outra visão, que fala assim: não, deixa que eu vendo a tirinha para você. Você quer que eu ferva para você já? Tá, na hora que ferver, você quer que eu já coloque açúcar e já vá derretendo, fazendo uma. Daqui a pouco você está fazendo doce para a pessoa, né? E está vendendo lá para outra pessoa. Então, o legal daqui, e vocês estão percebendo isso, é que quanto mais informação você tiver do lado de lá, melhor você pode entregar. E repara,
Você não foi ali para isso. Você não foi ali para vender casca de laranja para o outro. Você foi ali comprar a laranja e você enxergou uma oportunidade. Então, durante a negociação, entender dos interesses e posições te ajuda a entender as possibilidades, te ajuda a enxergar as possibilidades. Como eu falei antes, informação é a matéria-prima das alternativas. E vou dar um bônus aqui para vocês, tá? Alternativa está relacionada à quantidade de poder que você tem numa negociação, tá? Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com o tamanho da empresa. Quem tem mais poder numa negociação é que tem mais alternativa. Se você tiver muitas alternativas, você tem muito poder. A questão é que muitas vezes quem tem dinheiro consegue ter mais acesso a alternativas, mas não necessariamente. Tá? É por isso que às vezes a gente vê empresas gigantescas negociando de joelhos com empresas pequenas. Por quê? Porque a empresa grande não tem as alternativas que a empresa pequena tem. Tá? Então, muito sempre de olho. Valor de referência, Patrícia, na verdade eu falei de valor de reserva. O valor de reserva é o valor máximo que você, se você estiver comprando, é o valor máximo que você vai pagar ou o valor mínimo que você quer receber. Às vezes a gente usa esse termo valor de referência numa negociação para tratar de um valor comumente praticado, tá? Então, por exemplo, quando você vai vender ou comprar um carro usado, você tem um valor de referência, que é um valor de tabela, é a tabela FIPE. Essa é uma referência que é usada por todo mundo para negociar. Mas não quer dizer necessariamente que a compra ou venda do veículo vá se dar naquele valor de... Aquilo é só uma referência, tá? Como toda referência serve para balizar a tua negociação, tá? Valor de reserva é o teu limite, seja você comprando ou você vendendo. E um ponto importante é, os dois lados têm um valor de reserva. Você tem o máximo que você quer pagar, o outro tem o mínimo que aceita receber. Quando esses valores estão próximos, por exemplo, o máximo que eu aceito pagar é R$ 100 e o outro, o mínimo que aceita receber é 80. Repara que qualquer valor entre 80 e 100 vai dar negócio? 90 vai dar negócio porque é menos do que 100 que eu aceito pagar e é mais do que 90 que ele aceita receber. Vai dar negócio aqui, tá? A gente chama isso, inclusive, esse intervalo de zona positiva de acordo. Beleza? Deixa eu ver que tinha mais uma... Tinha mais o comprar tudo, vender casca, legal. Como fazer a negociação de uma forma positiva, a negociação saudável e lidar com uma pessoa que só quer ganhar em cima do outro. Isso acontece demais, né? Negociação saudável, eu costumo dizer que é uma negociação que é boa para todo mundo, tá? Muita gente, e aí eu sempre brinco com isso, né? Ah, é negociação ganha-ganha. Vamos fazer uma negociação ganha-ganha, né? Toda vez que alguém fala para mim, ah, Rodolfo, vamos fazer um ganha-ganha, eu já regalo um olho desse tamanho, porque eu sei que a pessoa vai querer me passar a perna. Quando a pessoa fala em negociação ganha-ganha, eu já sei que quer me passar a perna. Eu já sei que lá vem uma rasteira, né? Existem alguns autores que dizem que toda negociação é ganha-ganha. Por mais que você tenha se sentido inferiorizado ou prejudicado, se você fechou a negociação, você ganhou alguma coisa, você saiu melhor do que o que você estava, tá? Mas a negociação positiva é aquela que deixa você com vontade de querer negociar de novo com outra pessoa, tá? É você sair com uma sensação de que a negociação foi legal. Vou dar um exemplo rapidinho aqui, tá? Imagina que eu estou vendendo meu carro por 30... Desculpe, imagina que você... Deixa eu pegar aqui, a Georgiane. Georgiane está vendendo o carro dela por 30 mil, tá? Aí ela fala para mim, ah, Rodolfo, estou vendendo meu carro. Eu falo, tá, legal, quanto você quer? Aí você fala, eu quero 30 mil. Eu falo, beleza, fechado, me dá o teu Pix que eu vou fazer o pagamento aqui. Será que ela ia ficar feliz com a negociação? Será que ela ia ficar satisfeita com a negociação? Provavelmente não. Se ela fala 30 mil e na hora eu falo, tá aqui, ó, vou fazer o Pix, me dá o número aí. Ela não ia ficar feliz, né? Ela não ia gostar. Agora, imagina o seguinte, mesma negociação, tá? Ela vira para mim e fala que é 30 mil. Aí
eu quero pagar 30 mil, eu tenho 30 mil, eu acho 30 mil um valor legal, mas, pô, eu vi uma palestra do Rodolfo e eu aprendi que a gente não deve fazer isso. Então, mesmo que eu queira pagar 30 mil, eu vou virar para ela e vou falar assim, eu só posso pagar 27. A partir desse momento, a gente vai entrar na fase da barganha. Lembra? Modelo de Ackermann e tal. Aí eu vou falar que eu só posso pagar 27. Aí ela fala, não, 27 é pouco, pelo menos 29. Aí eu vou, olha, a gente fica naquela conversinha de esperar trem um tempo e fecha por 28.500, tá? A pergunta é, qual das duas pessoas vai ficar mais feliz com o resultado da negociação? A que vendeu por 30 ou a que vendeu por 28.500? Essa pergunta, aliás, a resposta para essa pergunta é contraintuitiva, tá? Porque a pessoa que vendeu por 28.500 vai ficar mais feliz e mais satisfeita com o resultado do que a pessoa que vendeu por 30 mil, tá? Porque a pessoa que vendeu por 30 mil vai se sentir prejudicada, vai se sentir enganada. A que vendeu por 28.500 vai ficar feliz com o resultado dela, porque eu ofereci 27 e ela conseguiu fechar por 28.500. Então, na cabeça dela, ela ficou feliz. O que eu fiz? O que eu fiz foi gerenciar a satisfação da outra pessoa, tá? Então, repara só, na negociação, eu preciso cuidar da minha reputação que vai ficar depois da negociação. É por isso que eu não gosto muito desses truques de exigência de última hora, de se colar, colou, porque isso deixa um resíduo ruim. Isso interfere na sua reputação. E em muitas situações, a nossa reputação é só o que a gente tem, tá? Então, é importante, às vezes, vai ser melhor para você fazer uma negociação pior, mas ter uma pessoa satisfeita do lado de lá, tá? É importante a gente lembrar que, que negociações deixam resíduos. Negociações têm história. Toda negociação passa uma mensagem, ok? Quando você vai negociar alguma coisa com alguém, você está passando a mensagem para essa pessoa de que você não está satisfeito com o que você tem agora. Então, se você vai com o seu chefe e pede um aumento para ele, quando você pede para o seu chefe para negociar o seu salário, você está passando para ele a mensagem que você não está satisfeito com o seu salário, tá? Ou, por exemplo, quando você chega para sua esposa, para o seu marido e fala: meu bem, a gente tem que almoçar na casa da sua mãe no domingo? É que tem futebol, queria ver com a rapaziada e tal. Então, toda vez que você vai negociar, você passa uma mensagem, você deixa um resíduo, você tem um impacto no seu relacionamento com aquela pessoa. Então, também alguma coisa para você pensar no planejamento. Será que vale a pena? O que eu vou conseguir nessa negociação vale a pena com a exposição que eu vou ter? Vale a pena com o que vai fazer com o relacionamento? Então, é importante se perguntar isso. O Eduardo perguntou se consegue rever a gravação. Acredito que sim, né, Mark? Lá na plataforma vocês conseguem rever e assistir de novo, né? Essa pergunta é para mim, Eduardo. Sim, durante essa semana a gente vai deixar o ambiente de negociação 360 com todos os conteúdos, inclusive com a palestra gravada, disponíveis para que vocês possam consultar. Vamos subir isso aí entre hoje e amanhã de manhã. A palestra vai estar disponível amanhã para vocês, mas os conteúdos estão lá. Tem vários vídeos do Rodolfo, tem um checklist de negociação super bacana, tem recomendações de livro e vocês podem acessar também a partir dali o canal do Rodolfo com uma série de conteúdos, informações, LinkedIn. Enfim, sugiro que vocês explorem esse tema porque ele é realmente fundamental. Rodolfo, eu acho que a gente está chegando no finzinho. Se você quiser dar um recado final, porque o pessoal daqui a pouco pode estar lá no chat para falar com você. Eu sei que você também tem que sair daqui e entrar na plataforma para poder atender o pessoal individualmente. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. É um privilégio nosso tê-lo aqui. Espero que você possa voltar ano que vem. O Emprega está só começando. Ano que vem a gente vai ter muita coisa bacana. E quem curtiu, quem gostou, por favor, entra lá nas mídias sociais do Rodolfo, entra na da Vero, deixa um comentário, um elogio, vai ser super bem-vindo. E quem tiver alguma sugestão, fala direto com a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rodolfo. Legal, obrigado. Pessoal, como eu falei lá no comecinho,
O que eu quero é que vocês, em 1 hora e meia, ninguém vai sair sendo um exímio negociador, um ótimo negociador. O que eu quero aqui, o meu objetivo de verdade nesses 90 minutos é instigar vocês, é que vocês saiam daqui com vontade de ter mais, de aprender mais, de conhecer mais. Vocês tiveram alguns exemplos aqui que mostraram que dá para melhorar muito, né? Então eu sempre brinco que você vem assistir uma palestra querendo sair dela sabendo mais do que sabia antes, né? Com a minha palestra, tudo que eu quero é que você saia dela sabendo menos do que você sabia antes, né? Ou achando que sabe menos. E que você fale, pô, mas tudo que eu via antes, tudo que eu fazia, tem outras maneiras de fazer. É isso que eu quero. Eu quero provocar vocês a ir atrás, a correr atrás, a ver que dá para aprender mais, que não é um bicho de 7 cabeças, mas que tem que se dedicar, né? Eu não paro de aprender, eu não paro de estudar, eu estou sempre buscando coisas novas, então é isso que esse é o meu recado final, essa é a minha mensagem final. Obrigado aí à plataforma, ao Edux, ao Mark pelo convite, Júlia pelo suporte, pelo apoio, e obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa 1 hora e meia. E a gente se vê novamente lá no material gravado e a gente se encontra aí pelas redes sociais. Grande abraço, fiquem bem e ótima semana para todo mundo.